Hebreus 3, versículo de número 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pai querido, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Queremos colocar diante de Ti a Tua palavra, Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor haja no nosso meio através do Teu sobrenatural, Pai. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, vem ser conosco nessa noite, Pai. Vem trabalhar no nosso meio, Pai. Contempla os nossos corações, Pai. E Deus querido, nos abençoa para louvor da Tua glória, Pai. Nós cremos num Deus que é vivo, Pai, num Deus que está presente aqui nessa noite. Então, Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Querido, o livro de Hebreus é um livro que foi escrito, descrito e deixado para mim e para você nos dias de hoje, cujo autor ninguém tem certeza de quem foi. Contudo, chega-se a um consenso que aponta para que Paulo tenha sido o autor desse livro aqui. Por conta disso, foi anexado, indexado no nosso livro a palavra de Deus, a saber, a Bíblia. E Paulo aqui nesse momento, ele está escrevendo, vou tratar o livro como se fosse verdadeiramente escrito por Paulo, nos deixa aqui um ensinamento, um dever de casa que tem um quê e um porquê. Entenda bem que Paulo, ele deixa aqui algo para mim e para você, a fim de que nós possamos nos desviar com maior facilidade do pecado. Porque quando nós adentramos pela classe a qual ele combate aqui, nós acabamos por entrar no endurecimento do engano do pecado. Afinal de contas, se nós começarmos a praticar aquilo que ele coloca aqui no texto a ser combatido, fica muito fácil de nós passarmos pelo engodo do engano, dos oferecimentos daquilo que é pecaminoso e venhamos a cair no erro, venhamos a cair no engano do pecado. Então, queridos, nós havemos de colocar em prática aquilo que Paulo deixou como ensinamento para mim e para você, aquilo que Paulo deixou descrito. E o que foi que Paulo pediu para que eu e para que você fizéssemos nos dias de hoje? Nesse texto, aqui, especificamente, ele diz para mim e para você: animem-se uns aos outros. Que coloque em prática o abastecimento do coração daquele que está desanimado. Entenda bem, queridos, que existem momentos na nossa vida, existem momentos que eu passo, existem momentos que você passa, que nós ficamos entristecidos, que nós passamos por momentos que nós começamos a questionar, nós passamos por momentos que nós ficamos meio duvidosos acerca daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E, queridos, isso não dá em poste, isso só dá em quem está vivo. Esse tipo de crise, esse tipo de situação, ele acontece, queridos, e existe até uma certa permissividade da parte de Deus e uma compreensão da parte do nosso Pai para conosco quando nós passamos por esse tipo de situação, porque afinal de contas Ele conhece a minha estrutura, Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe daquilo que nós somos feitos. Ele sabe que nós não somos homens e mulheres de aço. Ele sabe que nós somos suscetíveis aos sabores e dissabores da nossa vida, que nós caminhamos por essa terra. E Ele sabe que nós teremos momentos de ânimo e que nós teremos momentos de desânimo. Ele sabe que nós teremos momentos de uma fé exuberante e exultante, mas Ele sabe também que nós teremos momentos em que a nossa fé estará abalada. Queridos, eu quero te convidar nessa noite a olhar para esse crente que está aí do seu lado nessa noite e ver se ele está com cara de animado ou com cara de desanimado, querido. Pode ser que ele tenha entrado na casa de Deus nessa noite com o coração contrito, quebrado e precisando de um afago. Pode ser que ele tenha chegado na casa de Deus nessa noite precisando ter a fé dele
abastecida por alguém. E veja só a sorte dele em Jesus Cristo. Ele sentou justamente do seu lado, que está animado e exultante. Então, querido, sacode ele aí e fala: crente, fica animado na presença. Se você está triste, pega um pouco aqui da minha animação, porque eu estou parecendo um vagabundo, estou alegre igual, querido, de vez em quando. Eu, por natureza, eu sou um sujeito que eu sou mal-humorado. E aí, lá em casa é uma coisa que, ai meu Deus, é uma radiação de alegria, principalmente quando acorda. Eu falo: Jesus de Nazaré, eu queria acordar desse jeito que vocês acordam. Exultante assim, porque, meu Deus do céu, uma alegria que transcende os... Criança, então, ela acorda que não está nem aí, né? Aí eu fico vendo aquela coisa, queridos, acaba que em um determinado momento aquilo acaba contagiando quem está ali dentro daquele lugar. A animação, queridos, ela é algo que contagia aqueles que estão ao nosso redor. Não à toa, Paulo, ele deixa um ensinamento para mim e para você. Olha, quando você estiver entristecido, quando você de repente estiver com a sua carga, da sua bateria de repente arriada, vai existir alguém que é crente e vai parar do seu lado e vai te animar, porque ele deixou isso para mim e para você. Animem uns aos outros todos os dias. Amém. Não é amanhã, não foi ontem e não é apenas hoje. São todos os dias, queridos. Mas entenda bem que vai ter dias que você vai ser o animador, mas vai ter dias que você vai precisar ser animado. Não à toa a palavra de Deus, ela nos dá uma instrução também para que nós venhamos sempre a ter alguém andando junto conosco, ter um cordão de várias dobras, porque ele é mais difícil de ser rompido. Ele nos garante também que nós havemos de andar em dupla, porque quando um ficar de repente fraquinho, o outro vai e anima. Quando um ficar desanimado e cair, o outro vai e ajuda a ficar de pé. Existem dias que você vai ajudar alguém a ficar de pé, mas existem dias que você vai ser aquele que vai ser ajudado a ficar de pé. E no dia que você precisar, você vai ter um braço que vai te ajudar a ficar de pé. Porque, queridos, hoje de repente você está ajudando alguém, mas vai chegar um dia que você vai precisar ser ajudado também. E a palavra de Deus diz que isso há de ser feito no dia de hoje. Não foi ontem, queridos. Não vai ser amanhã. É no dia de hoje. Porque afinal de contas, o ontem já passou. Como dizem por aí, o futuro a Deus pertence. E tudo que nós temos, tudo que eu tenho e tudo que você tem é o dia de hoje. Você não, eu vou te dar uma notícia aqui que é meio triste. Mas você não sabe se você vai acordar amanhã. Sabia disso? Pode ser que você não acorde amanhã. Pode ser que você durma hoje e aí arrasta para cima, já era. Isso acontece, queridos. Isso acontece com aqueles que nos cercam e acontece de vez em quando com a gente. Quem tem problema de coluna, por exemplo, sabe que é para viver o hoje mesmo, porque amanhã pode ser que acorde e esteja doendo. Hoje você está bem, ontem você estava, mas amanhã você não sabe. E isso se arrasta para várias áreas da nossa vida. A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, nem para mim, nem para você. Se o Deus que nos guarda resolver algo acerca da nossa vida, está feito. Então, queridos, que nós possamos nos regozijar durante o tempo que se chama hoje, queridos. Porque o hoje é aquilo que Deus nos deu de presente na nossa vida. Que Deus nos deu para que nós venhamos a nos regozijarmos. Que Deus nos deu para que nós venhamos a fazer valer a pena, queridos. Porque Deus nos deu apenas uma vida. Para que nós pudéssemos vivê-la, nos regozijando e fazermos com que ela viesse a valer a pena. E Paulo, ele nos deixa uma advertência. Que nós havemos de fazer essa animação mútua por um motivo.
O motivo esse para que nenhum de nós venhamos a ser endurecidos pelo engano do pecado. Entenda bem, queridos, que quando nós passamos por um momento de luta, quando nós passamos por um momento de tribulação, ao qual a nossa fé fica reduzida, ao qual a nossa fé fica ali colocada dentro de um potinho assim pequenininho, queridos, nós estamos com a nossa fé reduzida. Nós estamos com a nossa fé ali, de repente, guardado naquele potinho de margarina lá na geladeira, até esquecido. Se alguém aparecer com uma bandeja muito frondosa, fica fácil de nos levar, queridos. Fica fácil de nos levar por aquele engodo. Quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos questionadores, quando nós estamos passando pela fé esmorecida, queridos, se não tiver alguém para nos lembrarmos nesse dia de provação, que eu e você servimos a um Deus vivo, que eu e você servimos a um Deus que passa junto conosco por esse vale, por essa tempestade, fica muito fácil, ou mais fácil, do inimigo das nossas almas nos levar por caminhos tortuosos, queridos. O motivo pelo qual Deus nos incita, o motivo pelo qual Deus coloca diante de mim, coloca diante de você, o dever de que nós possamos colocar em prática a animação daqueles que nos cercam, é para que nós possamos livrar aquelas pessoas que estão ao nosso redor de repente um engano do inimigo. Compreenda que tudo que Deus instrui na palavra dele, tudo que Deus deixa para que eu e para que você venhamos a fazer, tem um quê, um porquê e um para quê. O motivo de você animar as pessoas que estão ao seu redor, o motivo pelo qual Deus nos deixa a confiança de nós fazermos algo para aquele que nos cerca, era para que nós possamos tirar aquela pessoa de dentro daquele buraco aonde ela está, lembrando que Deus tem um propósito com a vida dela, para que ela possa não ficar, de repente, submersa dentro daquela situação, ao ponto de o adversário roubar dela, através do engano do pecado, o que ele e o que ela tem de mais precioso na vida, que é a salvação em Jesus Cristo, queridos. Entenda bem que quando nós passamos por essas crises de fé, crises que nós temos que abalam a nossa comunhão com Deus, abre-se ali um precedente, abre-se ali uma brecha ao qual o inimigo das nossas almas, ele se aproveita. Porque nada melhor do que uma crise financeira para vir uma bandeja de falcatrua na sua presença, a fim de te tirar de dentro daquela situação. Nada melhor do que uma crise de fé, para que o inimigo de repente venha te oferecendo uma bandeja cheia de promessas falsas, para que você venha a andar por aquele caminho, e quando você der por si, você vai estar completamente submerso pelo engano do pecado, querido. É por esse motivo que Deus incita a mim e incita a você a todos os dias, e principalmente no dia de hoje, a dar uma carga de fé naquele que te cerca. Dar uma carga de fé naquele que de repente se afastou da palavra de Deus. Dar uma carga de fé, uma palavra de vitória, de repente daquele que se afastou dos caminhos do Senhor, a fim de que nós possamos resgatá-los daquele lugar, e que antes que ele fique endurecido pelo pecado, ele possa voltar aos caminhos do Senhor. Deus, ele conta comigo, ele conta contigo para que a obra dele seja feita. E aí, queridos, trazendo isso para o campo da praticidade, para o campo da prática, para o campo de verdadeiramente fazer aquilo que a palavra está falando. Porque, queridos, a parte teórica, ela já foi apresentada. Agora, como é que nós fazemos isso de maneira prática no nosso dia a dia, no nosso convívio dentro de uma igreja? Entenda bem, queridos, que vezes após vezes, de maneira corriqueira, por exemplo, hoje em dia, com a tecnologia, eu consigo, por exemplo, passar uma mensagem através do WhatsApp para aqueles que eu sinto falta na igreja, que eu vejo que não estão mais no nosso convívio, ou que estão dando uma brecha muito grande da convivência na igreja. E aí, naturalmente, eu mando uma mensagem
porque em outras épocas teríamos que ligar, teríamos que ir até a casa daquela pessoa para que nós pudéssemos dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa. Mas nos dias de hoje existe a facilidade do telefone, existe a facilidade dos aplicativos aí para que nós possamos mandar mensagem. De maneira prática, o que é que Deus nos incita no dia de hoje a fazer? A dar palavras de ânimo para aqueles que estão próximos da gente, mas dar palavra de ânimo também para aqueles que de repente já não estão vindo com tanta frequência na igreja ao qual nós frequentamos. Fatalmente, você conhece alguém que durante esses tempos que você está, ficou pelo caminho, ficou de repente e reduziu a frequência na igreja. Queridos, existe algo que Deus confia tanto a mim quanto a você, porque nós, como a palavra de Deus disse aqui, nós havemos de animar uns aos outros. E Deus está nos convidando no dia de hoje, Deus está nos convidando nessa noite que nós aqui estamos, a irmos atrás, de repente, daqueles que abandonaram a caminhada antes que eles se endureçam, antes que eles fiquem pelo caminho, antes que eles venham a perder a total comunhão com Deus a quem nós servimos. Eu não sei quem é que Deus traz ao seu coração que de repente fez parte da mesma seara que você faz nos dias de hoje. Entenda, queridos, que Deus está te dando, está me dando uma tarefa. Que tarefa é essa? Animar essa pessoa com a fé que você ainda tem. Pode ser que de repente você tenha chegado aqui nessa noite com a sua fé pequenininha, com a sua fé reduzida, com a sua fé de repente quase que batendo no pé, se assim eu posso dizer. Mas entenda bem que você, mesmo com essa fé reduzida, você está melhor do que muita gente que não conseguiu sequer vir até a casa de Deus, querido. Você está melhor, de repente, do que aquele que tem o desejo de estar aqui, mas que não consegue mais porque está completamente desanimado. Você ainda tem uma fé que está pequenininha, mas mesmo pequena, ainda é maior do que aquele que não tem mais. E Deus está, de repente, colocando diante de ti, trazendo ao seu coração alguém que no dia de hoje você precisa animar. Alguém que no dia de hoje você de repente precisa mandar uma mensagem procurando aquela pessoa para que aquela pessoa retorne a frequentar a igreja, para que aquela pessoa de repente volte a frequentar a casa do seu pai. Porque motivos, queridos, a gente tem um monte para desanimar, mas motivo para nos animarmos nós também temos aos montes. De repente você para pensar, mas qual o motivo que eu tenho para me animar? Querido, só de você ser salvo em Cristo Jesus, e Cristo Jesus ter conquistado a salvação na cruz do Calvário por você e por mim, já é um motivo pelo qual você tem para celebrar e que suplanta e que é maior do que todos os outros que você tem para desanimar, querido. A fé, de repente, que você tem para se deslocar e vir até a casa de Deus, já é algo para você exultar, já é algo para você celebrar, porque é maior, de repente, do que aquele que não teve a capacidade de vir até a casa de Deus. Entenda que motivos para desanimar você tem aos montes, mas motivos para se animar, de repente, você só tem um só, que é maior do que todos os outros, que é o sacrifício de Jesus Cristo, queridos. É o sacrifício do autor e consumador da minha e da sua fé, que fez algo especial nas nossas vidas, querido. Amém. Compreenda bem, eu não sei há quantos anos você já serve a Jesus Cristo e há quantos anos você já tem a rotina de orar, de vir até a igreja, de fazer os sacrifícios na presença do seu Deus, de oração, de jejum, leitura da palavra e assim por diante. Mas hoje em dia, de repente você olhando para a sua história pregressa e imaginando como você vivia, você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que eu conseguia viver daquele jeito?
Como é que eu conseguia viver daquela maneira que eu vivia? E aí, queridos, o questionamento que vem aos nossos corações é como fulano de tal consegue levar essa vida que ele leva. Compreenda, queridos, que a cegueira a qual você vivia tempos atrás é a cegueira a qual ele vive nos dias de hoje. E, queridos, quem é cego só tem aquela realidade de vida. Até que alguém venha e ofereça e fale, olha, existe uma vida especial e que é diferente da vida que você leva. Meu pai, ele escreveu alguns livros infantis, alguns livros que ele publicou aí, e que foi adotado e que viajou pelo Brasil. Tem um livro que ele escreveu que conta a história de um cachorrinho chamado Pipo, que andava pela vida aí e enxergava tudo errado. Até que um dia ele andando pela floresta, ele achou um óculos. E aí ele foi, olhou aquele óculos e falou, nossa, que negócio é esse aqui que eu estou achando? Aí ele foi, o cachorrinho foi, mexeu com o focinho e botou o óculos. Quando o cachorro botou o óculos, ele descobriu que a vida que ele enxergava antes era toda errada. Ele descobriu que ele era míope. E aí quando ele bota o óculos, ele fala, caramba, olha só, olha como é que é uma árvore, olha como é que essa flor é bonita, que coisa sensacional. Olha como é a cara do meu dono, eu achava que ele... olha lá, tem um sinal aqui. Queridos, aquele cachorro, quando ele botou o óculos, ele descobriu que a vida era muito maior do que o jeito qual ele enxergava. E antes de nós sermos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, a vida que nós levávamos era uma vida que a gente achava que enxergava o mundo da melhor maneira possível. Mas um dia nós encontramos um óculos que nós, quando colocamos, a gente teve a nossa mente despertada e a gente teve a oportunidade de ver que o mundo era muito mais do que aquilo que nós imaginávamos. Mas precisou alguém falar para mim, precisou alguém falar para você que existia esse tal desse óculos que podia mudar a sua história e que o mundo era muito mais do que você poderia contemplar. E foi naquele dia que a sua história mudou. Foi naquele hoje, não foi ontem, não foi amanhã. Foi naquele hoje que a sua vida ela foi descortinada e você começou a ver as coisas de maneira diferente. O coitado do Pipo, quando ele estava andando pela floresta, que ele descobriu o óculos, e aí ele colocou o óculos na cara, ele viu que tudo ao redor dele era diferente da maneira que ele enxergava. E conforme ele foi caminhando com o óculos, dia após dia, ele foi vendo que a casa dele também era diferente. Ele foi vendo que a rua por onde ele andava também era diferente. Ele foi vendo que existia um buraco onde ele um dia botou o pé e quebrou a pata dele. E aí ele conseguiu ver aquele buraco que ele não ia tropeçar mais. Mas tudo começou num dia chamado hoje, quando ele achou o óculos. Depois que ele achou o óculos, todo hoje dele foi diferente. Porque Deus foi apresentando para ele dia após dia a diferença na vida dele e foi mudando a história dele. O que eu estou falando contigo é que a sua história ela pode começar a ser mudada hoje para sempre, porque a partir do hoje, de repente, o amanhã vai ser diferente e dia após dia, Deus vai se apresentando diante de ti, te mostrando as maravilhas, te mostrando tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e mostrando como as cores são diferentes para você e para esse irmão que está do seu lado. Mas tudo muda num dia chamado hoje. Tudo muda num momento que nós tomamos uma decisão. Tudo muda dentro de uma situação quando o Pipo resolveu botar os óculos. Tudo muda quando de repente você resolveu levantar as suas mãos e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. E aí, queridos, olha para esse Pipo que está aí do seu lado e pergunta para ele: Pipo, você está enxergando as coisas diferentes depois daquele dia? Aleluia. Queridos, depois que a gente recebe, depois que o danado do Pipo ganhou aqueles óculos, ele termina a história com os óculos na cara, porque ele não consegue mais tirar aqueles óculos. Porque ele sabe que se ele tirar aqueles óculos,
ele vai voltar a enxergar tudo errado como ele enxergava antes. Querido, depois que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e que a gente bota aqueles óculos, se assim eu posso dizer, na nossa face, a gente nunca mais consegue tirar, querido. Porque a gente sabe que naquele dia chamado hoje, a gente tomou uma atitude que mudou a nossa história e a gente não consegue mais voltar atrás, querido. Aleluia. Mas de vez em quando acontece, igual acontece no raio do pipo, que está na minha cabeça aqui, que eu estou lembrando da história toda. Chega um determinado momento na história, que eu não sei o que o cachorro arruma, que eu não lembro, não estou conseguindo lembrar, que ele perde o óculos. Ele não sabe onde ele botou o óculos. E aí ele fica, oh meu Deus, ficou triste pelo cachorro, pelo Pipinho, coitado do Pipinho. O Pipo perde o óculos, ele fica desesperado, porque ele está enxergando tudo errado de novo. Só que acontece que o Pipo ele já tem consciência que ele pode enxergar melhor. E ele começa a procurar naquele dia chamado hoje, aonde foi que eu botei meu óculos, que eu quero voltar a enxergar direito. E graças a Deus, o Pipo acha o óculos de novo. E ele volta a enxergar direitinho de novo. Queridos, entenda bem que de repente meu pai nem sabia, mas ele estava escrevendo uma história que ele estava falando da graça de Deus para mim e para a sua vida. Porque de vez em quando a gente não sabe onde a gente botou os nossos óculos. A gente não sabe onde a gente colocou a nossa santidade. A gente não sabe onde a gente colocou o chamado que Deus entregou para mim e para a sua vida. Mas, querido, se num dia chamado hoje, a gente resolver colocar esses óculos de volta e vestir aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida, Ele pode restaurar a sua história e colocar de volta aquela visão que você tinha quando você enxergava tudo direito na presença do Deus a quem você serve. E eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar, porque de repente você perdeu os seus óculos. Você não sabe aonde você deixou a sua salvação, mas num dia chamado hoje, você pode restabelecer a sua aliança com Deus a quem você serve e voltar a enxergar tudo de maneira clara de novo. Então, querido, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso que nos dá oportunidade, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que não nos despreza, Pai. E se nós quisermos novamente voltar para os teus caminhos e colocar mais uma vez esses óculos, o Senhor é um Deus poderoso para restabelecer a tua aliança junto comigo. Pai querido, existe alguém que no dia de hoje pregou a palavra, Senhor. Existe alguém que no dia de hoje me deu uma palavra de ânimo, Pai. Existe alguém que no dia de hoje veio, Pai, vindo diretamente dos céus para fazer a diferença na minha vida. E Deus, num dia chamado hoje, eu resolvo, Pai, tomar uma atitude na Tua presença e voltar aos Teus caminhos. Pai querido, eu decido no dia de hoje, Pai, restabelecer o ministério que o Senhor me entregou. Senhor, no dia de hoje, Pai, eu decido, Pai, voltar a fazer aquilo que eu fazia na Tua presença. Deus querido, Pai amado, nós contemplamos, Senhor, cada vida aqui nessa noite, pedindo no dia de hoje, Pai, que o Senhor, Deus querido, restabeleça a sua aliança, Pai. Que o Senhor, Deus querido, faça o sobrenatural sobre essa vida, Pai. Que o Senhor, que é um Deus querido, restabeleça aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Deus querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco cada vida aqui diante de Ti no dia de hoje, Pai. E coloco diante de Ti aquilo que meu irmão coloca na Tua presença para que seja restabelecido no dia de hoje. Pai querido, Deus amado, contempla o coração do meu irmão e contempla o coração da minha irmã que coloca diante de Ti algo que ele anseia e que ele precisa ser restaurado no dia de hoje, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.